A história não faz sentido. Qual desses dois objetos vocês acham que foi inventado antes? O isqueiro ou o fósforo? Digita aqui nos comentários o seu palpite. O isqueiro, Você já eu vai acho. conseguir a resposta. Agora, começando de verdade, roda a vinheta. Mas Pedro, não tem vinheta. Então faz uma e roda! Você se acha mais inteligente do que os seus pais? Não, E quanto aos seus avós? Você também se acha mais inteligente do que eles? não, É provável que você seja mais educado do que eles. Mas será Sim. que você pode dizer que é mais inteligente? não. Essa pergunta é mais do que retórica. Ela representa muito bem uma tendência nossa. Nós geralmente pensamos na história como uma forma de progresso. O tempo passa e a civilização avança. Ou seja, as pessoas que vieram antes de nós eram de alguma forma menos capazes do que nós. Não. Tipo, tecnicamente, hoje há uma grande especialização. As pessoas passam, sei lá, uma década, 15 anos para se formar e se tornar um doutor. Mas, pô, sei lá, coloque um doutor em física para conversar com um aristocrata do século XIX que lia muito por hobby. Sim, estou falando de Dom Pedro II. Quem você acha que é mais inteligente? O doutor em física, que entende pra caralho de física, ou o Dom Pedro II? Sabe, os dois para discutir. Eu tô dando exemplo do Dom Pedro porque ele seria como um nerdão que lê muito na internet, sabe? Porque o Dom Pedro era isso, ele lia muita revista. Quem tem mais repertório? Quem vai saber falar melhor sobre vários temas e vários assuntos? Tá entendendo? Tipo, sei lá, provavelmente um cara interessado em várias ciências do século passado seria mais inteligente que um doutor hoje, porque é muito difícil você ser doutor em múltiplas áreas, né? Tipo, você vai demorar muito tempo pra tirar para se tornar um especialista em uma área, quanto mais duas, três, quatro. Então, sabe, sei lá, defina a inteligência primeiro. Eu não quero definir, eu não me importo o suficiente. Mas será que isso é verdade? Hoje nós vamos voltar ao passado para aprender duas coisas. Primeiro, que os nossos antepassados eram mais inteligentes do que nós imaginamos. E segundo, a história não faz sentido. Com licença, senhor, você sabe me informar se no ano que nós estamos a Primeira Guerra Mundial já acabou? Primeira? Vai ter uma segunda? Hoje nós chamamos a guerra que aconteceu na Europa entre 1914 e 1919 de Primeira Guerra Mundial, porque existe uma Segunda Guerra 20 anos depois. Mas alguém em 1920 chamaria a Primeira Guerra Mundial de a Grande Guerra, e ficaria assustado com o conceito de uma Segunda Guerra desse tamanho iria acontecer. O curioso é que provavelmente nada disso faria sentido se você viajasse no tempo. Você talvez pense que o nome Primeira Guerra Mundial surgiu quando deram o nome de Segunda Guerra Mundial para Segunda Guerra Mundial. Mas aqui você cometeu um erro clássico. Você assumiu que a história faz sentido. Nós temos certeza de que em 1942 todo mundo chamava a guerra que estava acontecendo de Segunda Guerra Mundial e a guerra anterior de Primeira Guerra Mundial. Mas provavelmente o nome Primeira Guerra Mundial é mais antigo do que a Segunda Guerra Mundial. Tá, pera. Como assim? Os nossos antepassados eram mais inteligentes do que nós imaginamos. Hoje em dia, vários pensadores e franquias de videogames consideram a Terceira Guerra Mundial como possibilidade e criam mundos e histórias inteiras com base nisso. Da mesma forma, logo após o fim da Grande Guerra, já existiam especulações de uma possível Segunda Grande Guerra no futuro. Então, a ideia... Que pariu, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado em procurar por histórias que tratam da Segunda Guerra Mundial antes dela ter acontecido. O que o pessoal achava que seria o... Tipo, olhando o cenário geopolítico da década de 20, como que as pessoas projetavam uma Segunda Guerra? Tipo, é o que a gente faz hoje, afinal de contas. Tipo, a gente olha pro cenário geopolítico de hoje e projeta mais ou menos como será a Terceira Guerra Mundial. Vai ter China, vai ter Rússia, vai ter Estados Unidos com os seus aliados. Por favor, alguém me acha uma obra dessa? Eu fiquei curioso. Tipo, uma obra de especulação em futuro conflito. Não sei até que ponto eles estariam... Tipo, mais especificamente, na década de 20, em que você não tem a Alemanha nazista ainda, e você só tem a Itália fascista, mas, tipo, o fascismo não era o bicho-papão que se tornou depois. Sabe? Curioso.
A ideia de chamar a Grande Guerra de Primeira Guerra Mundial já existia no começo da década de 30, antes mesmo de a Segunda Guerra Mundial estar no horizonte. Então, mesmo sem ser o termo mais popular, chamar a Grande Guerra de Primeira Guerra Mundial durante uma viagem no tempo talvez não gerasse a reação que nós esperamos. E parando pra pensar, isso faz sentido. Então, eu já levantei essa bola aí um tempo atrás, falando que a guerra da Ucrânia pode ser já o início, a gente já pode estar vivendo a Terceira Guerra Mundial. Sabe, a gente pode já estar vivendo a Terceira Guerra Mundial. Porque lembra, a invasão do Japão à China ou Coreia, agora eu não me lembro. Mas o Japão iniciou a sua guerra no Pacífico 10 anos antes do início da guerra na Europa. Da Coreia, isso. 10 anos antes, o pau já estava atorando já no Pacífico. A gente já tá 2 anos de guerra na Ucrânia. Pode acabar por causa do Trump, ou não, mas... Tá entendendo? Você tem a guerra sino-russa, mas a ideia é muito antes. Então, você já pode, a gente já pode estar vivendo já foi a China, porra, foi a invasão da Manchúria. Então, a gente já pode estar vivendo na Terceira Guerra Mundial, a gente só não sabe. Sabe? Não é um conflito que... não, aqui começa a Terceira Guerra Mundial. Não é bem assim que as coisas vão funcionar. A gente pode ver um conflito de China, de Rússia e Estados Unidos, ou um conflito europeu contra a Rússia num futuro próximo, mas a gente não vai dar o nome de Terceira Guerra Mundial, sabe? A Europa não tem mais as suas colônias. Então... Humanos hoje são basicamente os mesmos de algumas centenas de milhares de anos atrás. Nenhuma pessoa viva hoje é tão diferente de um homem das cavernas. A grande mudança está nas condições do mundo que nós habitamos. Então, se hoje nós temos medo de uma terceira guerra mundial, mesmo sem ela ter... Porque ninguém fala das guerras da África, porque a África é irrelevante. Vai aparecer um terceiro mundo e diz, não, a África é muito importante. As questões internas da Etiópia são extremamente relevantes. Não são, cara. Boko Haram tá destruindo a Nigéria há mais de 10 anos e ninguém dá uma foda. Sabe? É tipo Peru versus Bolívia, tá ligado? Ninguém liga pra essa merda. Mentira! Uma guerra entre Peru e Bolívia seria extremamente acompanhada. Sabe por quê? Porque a Bolívia tem lítio. E lítio é um recurso mineral importantíssimo hoje. Então, realmente uma guerra entre Peru e Bolívia seria infinitamente mais importante do que uma guerra entre Congo e Uganda, sei lá. Eu não sei as fronteiras dos países da África, eu não me importo com a África, tá ligado? Eu sei se me dá um mapa, a ponte Marrocos, Egito e África do Sul, eu consigo apontar. A ponte Eritreia, eu não ligo, sabe? Eu não me importo. Acontecido, faz sentido que a ideia da Segunda Guerra Mundial já existia antes de a guerra começar. E sabe uma outra coisa que existia antes do esperado? O poço de elevador, que é o espaço em um prédio no qual o elevador é colocado. Essa sempre me pega. O poço de elevador foi criado... O Congo tem cobalto. Ok. Importante. Antes do elevador, pelo inventor Peter Cooper. Em 1853, Peter fez o projeto para um edifício Cooper Union Foundation. E nesse projeto existia um espaço reservado para um elevador ser colocado. Mas o primeiro elevador moderno, seguro para humanos... Valeu, Gardevolier. Alguém faz essa mesma pergunta há 7 anos. Essa pergunta de... Existe obras sobre... Não, agora eu vou dar uma olhada, peraí. Vamos ver se existe conteúdo tratando da Segunda Guerra Mundial antes da Segunda Guerra Mundial ter acontecido. Aqui é o link que mandaram. O que me chama a atenção é o Shape of Things to Come, do H.G. Wells, publicado em 1933. Pretendia ser um livro da história do futuro, ou seja, uma história histórica em um universo futurista. A configuração daquele livro era bem parecida, prevendo uma Segunda Guerra Mundial, que começaria na Europa devido a um conflito entre poloneses e alemães no início dos anos 40. Ele até colocou o conflito começando em Danzig. Porque, cara, se você analisa, se você olha para o contexto geopolítico da Alemanha ali por 1930, você imagina que ia estourar algum tipo de conflito em Danzig. Porque, pô, o corredor polonês, a Prússia Oriental tá separada. Faz sentido. Cara, é a mesma vibe que a gente tem aqui olhando para Taiwan. Porra do caralho. Dito isso, o resto da história foi bem diferente. A França e a União Soviética não
estão realmente envolvidas, os países permanecem neutros e que estavam fortemente envolvidos. A Espanha desempenha um papel completamente diferente, alguns detalhes estavam corretos, claro, o foco pesado de bombardear outras cidades, mas em vez disso, a guerra que ele imaginou era mais ou menos uma guerra terrestre, atolada em trincheiras como a Primeira Guerra Mundial. Assim como a gente imagina que a próxima grande guerra vai ser similar à Segunda Guerra Mundial, motorizado, a gente vê trincheira na Ucrânia. Tipo, a gente vê. A Ucrânia é uma guerra de trincheira com drones. Os tanques são. Os blindados são praticamente um grande alvo para você mandar um drone de $200 para explodir um T-74. Eu não lembro qual que é aquele tanque pica da Rússia lá. Explodir um tanque que custa 5 milhões. É terrível, tá ligado? Aí a gente vê a realidade diferente. Eu vi um vídeo do Hoje no Mundo Militar, ele dando uma notícia de um general americano dando a seguinte opinião, que os Estados Unidos não estão preparados para uma guerra moderna, porque a América passou 20 anos se especializando no conflito urbano de close quarters, tá ligado? Tipo, progressão dentro de ambiente urbano, e a guerra da Ucrânia é basicamente uma guerra de dilacerar o seu inimigo. Sabe? Não é tão. Tipo, e tem um monte de. Depois eu vi alguns tweets falando justamente sobre isso. Que vários voluntários americanos que treinaram, que passaram muitos anos treinando o CQB, eles estão sendo explodidos por granadas, porque a guerra da Ucrânia é uma guerra de explodir o inimigo. Meio que foda-se se você é muito bom de mira, se você sabe fazer progressão em ambiente urbano, foda-se, a gente vai mandar um drone te explodir. Os seus anos de treino não servem de nada, porque a gente tá com uma granada em você. Olha que bosta, olha que bagulho desumano. Então, cara, a gente tá vendo agora doutrinas militares construídas ao longo de 80 anos sendo completamente jogadas no lixo e coisas novas e muito antigas sendo utilizadas, sendo aplicadas no combate. Então, cara, a Terceira Guerra Mundial será brutal. Ela vai ser a guerra mais desumana que você pode imaginar. O fato de sua Segunda Guerra Mundial fictícia terminar em um colapso total, já que tudo se prolonga por tanto tempo que a maioria dos governos simplesmente entra em colapso, foi provavelmente a diferença mais significativa, considerando que isso leva a um estranho mundo distópico que eventualmente dá lugar a um mundo utópico. É provável, é o exemplo mais notável que consigo pensar, principalmente devido à proeminência de H. Wells, mas definitivamente outros exemplos. Aí tem mais outras obras de ficção especulativa, interessante. Legal. Faz sentido, é mais ou menos a mesma linha que a gente olha pra esses conflitos, saca? Por exemplo, o COD, o MW3, o COD de 2011, o plot do jogo é basicamente, tipo, no caso lá, ocorre um atentado terrorista feito por ultranacionalistas russos em território russo, mas eles culpam a CIA. A partir disso, você tem um conflito em que a Rússia invade o continente europeu e invade os Estados Unidos, que é uma loucura. Mas é mais ou menos essa vibe, tá ligado? É mais ou menos essa vibe. As pessoas olham pra Rússia e falam, cara, a guerra vai vir dali. Né? No caso europeu, a Europa sabe que eventualmente a Rússia vai invadir o continente. Não há outro inimigo. A Europa está relativamente unida. Quem vai invadir vai ser a Rússia. O tanque pica da Rússia é o T-74 Armata. Então eu tava acertando. Só foi inventado alguns anos depois do projeto do prédio. Então o Peter Cooper simplesmente imaginou que cedo ou tarde as pessoas cansariam de subir escadas e inventariam um elevador seguro. Isso sim que é um visionário que entende a principal razão por trás dos avanços da tecnologia: a preguiça. Mas sabe qual que é o melhor dessa história? O elevador não foi nem colocado no prédio dele. Em parte porque o Cooper previu errado a forma do elevador. O poço que ele projetou era circular, mas os primeiros elevadores eram quadrados. Mas calma que ele não ficou sem elevador. Depois foi construído um elevador cilíndrico sob medida para o prédio dele. E falando em cilindros, como você abriria uma lata dessas? Provavelmente usando um desses. Sim, isso é um abridor de latas. Muito chique. Na minha época não tinha coisa desse tipo. Tá, mas como você abriria uma lata sem usar um abridor? Muito obrigado, deuses da engenharia que criaram aquele bagulho de você puxar e não precisar de abridor de lata. Aqui em casa a gente não tem abridor de lata. Tudo que a gente compra enlatado geralmente tem um bagulho que você só puxa e abre a lata, não tem problema.
Se você for escoteiro ou alguma coisa assim, você talvez tenha essa habilidade, mas a maior parte das pessoas assistindo esse vídeo agora provavelmente não conseguiria abrir uma lata sem um abridor de latas. Deixa um comentário se você seria uma dessas. Não, raspar na pedra, mas você demora muito tempo pra raspar na pedra, tipo. E se você não sabe abrir uma lata sem Mas mesmo assim, a gente não tem abridor de lata aqui em casa. Quase tudo que a gente compra enlatado vem. Mas a gente gosta muito de pêssego enlatado. Não sei, é um gosto, me lembra a infância e a gente sempre acaba comprando aqui em casa e é legal. Vinha na cesta de Natal, quando meu pai trabalhava numa empresa, e, tipo, eles mandavam uma lata de pêssego em lata. Tipo, adoro pêssego em lata. Esses pêssego em lata, eles não puxam, não abre. Não tem um negócio pra você abrir. Então usa a faca, tipo, vai batendo a faquinha em volta e abre, pronto. Abre com a faca, tá ligado? um abridor de lata. Agora eu vou ter que comprar amanhã. De nada, lembrei vocês de um excelente produto industrializado. Não, óbvio que, mano, impossível você jogar aquele caldo do pêssego fora. Essa é uma habilidade que era bem comum quando a comida enlatada foi inventada em 1840. Abridores de lata foram inventados como uma conveniência 30 anos depois que comidas enlatadas foram inventadas. Se eu tivesse que chutar e adivinhar, eu diria que os dois foram inventados juntos porque eu não sei abrir uma lata sem um abridor. Então, como isso era feito no passado? Uma das formas típicas de abrir uma lata... Uma coisa que eu comecei a reparar de canais tech, que talvez eu acho que vocês também tenham começado a reparar, ou não se ligaram, mas vão começar a reparar, é que o pessoal tá começando a usar a porra do Galaxy Ring, que é aquele anel da Samsung. Todo mundo olhou pra esse Galaxy Ring e falou, pô, que produto idiota. Eu estou começando a prestar atenção em um monte de youtuber que tá usando essa merda. Eu não vou ficar quieto, vou resguardar da minha dignidade. Era usando pedras grandes. O que resta da minha dignidade. Como? Não assim, calma. Não vale destruir a lata. R$3.000 no anel que serve pra medir os seus batimentos cardíacos. Você precisa conseguir comer o que tem dentro dela depois. Não se incomode se você não conseguir pensar na solução. Os seus antepassados eram inteligentes. E a resposta não é óbvia. Um método típico é usar uma pedra ou rocha grande e lisa e raspar a tampa da lata por uns vários minutos até você causar uma perfuração na tampa. E aí você usa uma faca ou uma colher para destacar a tampa. E falando em invenções... Muito trabalhoso, é mais fácil pegar a faquinha e ficar tipo... Vamos voltar pro fósforo e pro isqueiro. Qual dos dois foi inventado antes? E aqui tem uma armadilha. Parece que um isqueiro é mais complicado do que um fósforo. O fósforo é uma coisa só. Você tem que raspar ele manualmente para acender. E o isqueiro parece ser um mecanismo mais elaborado. Então, se a gente acredita que a tecnologia vai aumentando de complexidade do passado pro futuro, você provavelmente esperaria que o fósforo fosse mais antigo do que o isqueiro. E você estaria redondamente enganado, que nem o poço do elevador do Cooper. O fósforo de fricção, ou só palito de fósforo, só foi criado em... Eu adoro o cheiro de fósforo. Sabe? Aquele cheirinho do fósforo. 1827 por John Wall. Eu acho que é impossível ninguém gostar. E até chegar ao tamanho que ele tem hoje, foram alguns anos de aperfeiçoamento. Mas Johann Wolfgang Dobereiner criou o que era chamado de lâmpada de Dobereiner. Eu acho que eu não ia gostar tanto de cheiro de fósforo se eu tacasse fósforo branco numa cidade, por exemplo. Que pode ser considerado o primeiro isqueiro, 4 anos antes do fósforo. Inclusive, já que nós estamos falando de invenção, eu acho Não há nada mais maneiro que acender fósforo por nada, exato. que essa é a hora perfeita para eu dar uma mensagem para você que é apaixonado por tecnologia. Tá, legal. Profissional. Dá acesso. E agora, voltando ao vídeo, eu acabei de comentar da esperteza de antepassados relativamente. Cheiro de WD-40, inclusive, eu não sei se é piada, mas eu acho, não acredito, eu não sei, uma vez eu vi um meme. Fala aí, galera. Bora falar de perfume? Então fica comigo. Listas com resenhas, com lançamentos. Uma empresa que eu confesso pra vocês que não conheço. Quando eu lancei o primeiro vídeo falando... Existe. Comento para aquele vídeo, do ladinho, ó. O perfume de WD-40 realmente existe. As campanhas de publicidade. Aqui na descrição do vídeo vai estar o site da empresa. Não sei se eu compraria. Relativamente recentes. Essas coisas aconteceram no máximo há uns 200 anos. Você provavelmente até tinha parentes vivos nessa época. Então eu acho melhor a gente voltar muito mais. Provavelmente até tinha parentes relativamente recentes. Essas coisas aconteceram no máximo há uns 200 de comentar da esperteza de antepassados relativamente recentes. Essas coisas aconteceram no máximo há uns 200 anos. Você provavelmente até tinha parentes vivos nessa época.
com toda certeza você tinha parentes vivos nessa época. Caso contrário, você é uma pessoa muito esquisita. Como você chegou na Terra? Me explica, meu caro Clark Kent. Como assim? Como assim? Pera aí, você não tinha parentes vivos há 200 anos atrás? Me explica a sua história, estou curioso. Então eu acho melhor a gente voltar muito mais pro Egito Antigo. E eu aposto que todos nós Literalmente, cegonhado. sabemos algumas informações sobre ele. Por exemplo, ele foi uma sociedade antiga, localizada no noroeste da África, perto do rio Nilo. Ele era uma sociedade politeísta. Eles acreditavam em deuses como Set, Osíris, Ra e Horus. Eu não gosto dos deuses egípcios, porque eles são ridículos. Porra, é bicho com cabeça. É humano com cabeça de bicho, que merda. Era uma civilização formada por um faraó, ou como conhecemos, um rei. Eles construíram as pirâmides, obeliscos e tinham um sistema de irrigação que saía do Deuses furries. Nilo e ia para as plantações. E todos esses feitos são impressionantes, e alguns ainda são parcialmente misteriosos. A técnica exata que era usada para mover as pedras que foram usadas para montar pirâmides ainda é debatida. Os egípcios sabiam fazer pirâmides de um jeito que até hoje nós não sabemos. Eles moviam pedras grandes e a gente usa criptomoedas. Mas falando sério, nós meio que não precisamos saber mover pedras muito pesadas como os antigos egípcios. Nós temos guindastes e eletricidade. Mas mesmo sem tecnologia avançada, os nossos antepassados deram um jeito de empilhar toneladas de pedra quase 140 metros de altura. Mas espera, quais antepassados? Nós associamos os egípcios antigos com as pirâmides de Giza, mas o Egito é uma civilização que durou quase 3.000 anos. Se você não entendeu, eu vou repetir. O Egito é uma civilização que durou quase 3.000 anos! Quando você começa a analisar a história antiga, a partir dos sumérios, a sua percepção da história muda pra caralho. Você começa a ficar meio assustado, sabe? Você vai... É realmente, tipo... É tudo muito antigo. É tudo muito alienígena, tipo... Cara, eu já recomendei esse canal tantas vezes, que é o Fall of Civilizations. Tipo, é um dos meus canais favoritos. E, cara, a forma que ele apresenta civilizações antigas é lindo. É lindo. Tipo, pô, é Bronze Age Pill. Tipo, volta e meia, eu reassisto alguns dos vídeos desses. Obviamente, o meu favorito são os dos Sumérios. Cadê aqui? Assistam. Vulgo, escutem, né? E sabe o que é mais legal? Esse corno, ele sempre... A introdução de todos os vídeos dele é sempre contando... Não todos, né? Mas boa parte é contando alguma história de uma civilização que é antiga pra gente, no momento antigo pra gente, mas é recente. Por exemplo, se eu não me engano, nesse vídeo aqui, é uma descrição, acho que acho que é um grego. 1625. In the year 1625. 1625. E é descrevendo alguns soldados passando por uma civilização, passando por ruínas e, tipo, é a Suméria. Caralho, ele tá falando de gente de 4 séculos atrás, praticamente, vendo as ruínas de uma civilização de quase 10 séculos antes. Tipo, é do caralho. Tipo, te dá uma perspectiva diferente da história. Isso é muito do caralho. A queda da Suméria estava para Homero do mesmo jeito que a queda de Roma está para nós. Não! Não! A queda da Suméria não é a queda de Roma para nós. Cara, eu acho que a queda de Troia está para nós como eu acho que é isso. É muito mais antigo, velho. É muito mais antigo, bicho. A Suméria, cara, é foda. A percepção de tempo é um negócio assustador. Isso são aproximadamente 150 gerações de seres humanos. Vocês realmente acham que essa minha pequena descrição do Egito vai ser o suficiente para contar 3.000 anos de história? Pensa só no tanto de história que você aprendeu só sobre os últimos séculos na escola. Guerras mundiais, corrida espacial, invenção do posto de elevador. E ainda assim, o nosso entendimento da história recente é limitado. Então imagine uma história de milhares de anos de duração que aconteceu há milhares de anos. É comum que, para facilitar a nossa compreensão histórica, nós pensamos nela de um modo reduzido. Tipo, é meme, é coisa de Reddit, mas é engraçado quando você pensa que a Cleópatra está mais próxima do lançamento do iPhone do que da construção das pirâmides de Gizé. Tá ligado? Isso é maravilhoso. Só de entender. Então, se pensarmos que a Cleópatra era egípcia e lá era o lugar onde estavam as pirâmides, nós podemos pensar, ela com certeza estava mais próxima das construções das pirâmides. Ela respirou aquele ar egípcio. Só que as pirâmides foram construídas 2.000 Eu acho que aí, ó.
Aquela porra daquela. Acabei de falar. 500 anos antes da Cleópatra. Ou seja, a Cleópatra está mais próxima dos Beatles na linha do tempo do que das pirâmides do Egito. O Egito é tão velho que durante o reino de Khwaemouaset IV, existiam profissionais dedicados a recuperar e estudar construções e objetos milenares do próprio Egito. Ou seja, existiam arqueólogos no Egito Antigo dedicados a estudar o Egito ainda mais antigo. Tem um outro canal maravilhoso, eu acho que é o Toadstone, ele tem um vídeo falando sobre qual era a visão dos romanos sobre o Antigo Egito. Tipo, eles também não faziam a menor ideia. A percepção de história dos romanos é um negócio do cara. Você olhar, pesquisem depois. Qual que era a percepção histórica mais próxima que a gente consegue ter de povos antigos sobre a sua própria história, tipo, como eles enxergavam a história do passado. E você entende por que os gregos os gregos se colocaram no mesmo plano que os deuses. Tipo, a história é mítica, porque, cara, quando você não tem o tipo de registro que a gente tem hoje, mais ou menos começou ali por monges copistas, ali lá pelo Império Carolíngio, onde há um retorno a registrar a história de uma forma mais profissional, se der pra deixar nesses termos. É tudo muito nebuloso. A civilização micênica é um bagulho que sabe? O nego não consegue compreender a própria história. Tipo, eles acabam alongando muito tempo, encurtando demais, e eles não sabem. Eles simplesmente não sabem exatamente o que acontece. A gente também não sabe exatamente o que aconteceu. A gente tem uma suposição bem educada sobre o que aconteceu no passado. Tipo, fatos que aconteceram ali no Império... No Império não. Na Europa do século XI a gente não tem registros de muita coisa. Muita coisa se perdeu nesse meio tempo. Tipo, é menos de 1000 anos atrás. Imagina 3.000 anos atrás. 4.000 anos, 5.000 anos, 10.000 anos. Boa parte da história do Egito, as pirâmides de Giza já eram antigas o suficiente para fazerem parte do passado remoto. A Cleópatra não... Tem um vídeo, eu não lembro, é sobre... Napoleão não existiu. É um monge, é um padre, falando que Napoleão não existe. Era um vídeo curioso, eu só queria mostrar aqui um vídeo curioso e vocês achei legal. Anyway, deixa eu ver se eu acho esse negócio. Sim! Eu sei que ele tava zoando. Tipo, eu sei que ele tava zoando. Gets weaker in the north, doesn't it? Ele deu um exemplo absurdo pra tratar de um tema teológico. É do caralho. Mas, tipo... vocês ficaram pensativos, pensando... Que porra é essa? Napoleão não existiu? Porque, mano... daqui a 1000 anos, se acontecer algum tipo de catástrofe... Se acontecer algum tipo de catástrofe que a gente perca a tecnologia moderna... Por exemplo, eu acho que... É bem Regitor falar isso, mas... Eu acho que o colapso da Wikipédia seria um equivalente próximo da destruição de Alexandria, por exemplo. Tipo, hoje muita coisa tá na Wikipédia, muita coisa muito obscura, de muitas fontes muito bizarras e aleatórias. Hoje tá alocada na Wikipédia, é um negócio bizarro. Então, imagina que a gente perca a internet, a gente... todo o nosso conhecimento acabe voltando a ser referenciado em livros... passa muitos anos e séculos e as pessoas podem ver Napoleão como um mito. Assim como a gente enxerga o Merovíngio, sabe? O Merovíngio é um rei quase lendário, sabe? Você tem poucos registros ali do século, do ano 300, 400. O rei Arthur... Mas o Merovíngio tem mais fonte histórica é pouco, mais ainda assim tem um embasamento histórico maior. Troia, sabe? Troia, Gilgamesh, Arthur, Merovíngio. Então, você tem um monte de figuras históricas, lendárias, que você tem pouquíssimas referências. Pode ser, figuras gigantescas. Figuras gigantescas. Porra. Saca? Então, é bizarro, é complicado. Estava lá para a construção das pirâmides, mas os mamutes estavam. Tá, peraí, cara. Mamutes. Sim, mamutes estavam lá. Talvez não literalmente nas pirâmides. Mesmo sendo dominantes no período Pleistoceno, alguns dos elefantes... Os trabalhos de Aristóteles quase foram perdidos. Hoje só temos parte do que ele escreveu. E esse pouco que restou mudou o nosso mundo. Os elefantes peludos ainda habitavam a Terra quando as pirâmides foram construídas. Só que Valeu, Bobson! Já viu que os romanos achavam dos britânicos? Ou R$10.
já viu o que os romanos achavam dos britânicos. HTTPS. Eu acho que ele tem uma opinião parecida com a nossa. Eles. www. Nessa época, os seus últimos registros foram Eu já vi falarem que Zeus era um rei da Grécia muito antiga. Faz todo sentido, cara. Pra pensar que faz... Por exemplo, outro exemplo de figura lendária, o Ragnar. Sabe, a gente sabe que os filhos deles estavam na Britânia durante a invasão viking, mas a gente não tem certeza que ele existiu. Sabe, é tudo muito... Quando se trata de história, as coisas se tornam extremamente nebulosas. encontrados há quase 4.000 anos na ilha russa chamada Wrangel, que fica a quase 12.000 quilômetros do Egito. Ou seja, não, os mamutes não ajudaram diretamente a construir as pirâmides, era o que você estava pensando. Foram aliens. E o que eu quero expressar com esse choque sobre o quão longevo foi o Egito Antigo é que nós nunca vamos entender ele completamente. Cada antepassado seu, em cada período histórico, teve uma vida tão cheia e complicada quanto a sua. Eles eram como você, só que em situações diferentes. Quando nós lidamos com a história, é muito comum nós encaixarmos os momentos históricos em eras, períodos, impérios e idades. E essa é uma forma de nós encaixarmos esses períodos históricos em uma espécie de gaveta. E aí a gente consegue se mover mais facilmente entre um e outro. O Egito Antigo, o Império Romano, o Império Bizantino, a Idade Média. E a história desses períodos históricos são contadas com base em quais evidências e ideias nós temos sobre esse período histórico. E aqui é preciso tomar cuidado. Porque como nós temos a posição privilegiada de ainda existir no mundo, isso pode levar a certos vieses quando nós pensamos no passado. E um dos mais comuns... O Papa Francisco morreu? Não sei, ele tá no hospital? Não teve nada. Acabei de olhar no Twitter, nada aconteceu. É justamente a ideia de que a história está em constante progresso e de que o passado, o antigo, é necessariamente ultrapassado, seja em tecnologia, ciência ou até moralmente. Mas o antigo não é necessariamente ultrapassado, muito pelo contrário. A lógica aristotélica, por exemplo, foi dominante por quase 2.000 anos, e ela é importante até hoje. Os gregos não foram ultrapassados intelectualmente por milhares de anos. E o Império Romano foi responsável pelas maiores obras de engenharia do passado, com tecnologias para concreto, aquedutos, estradas... Vai falar isso pro jovem modernem, isso moderno, tem que superar conceitos ultrapassados. Eles serão superados. Você já parou pra pensar que já dá pra tratar a cultura woke como algo datado, ultrapassado? Eu sei que eu falei isso num vídeo passado, usei esses termos. Tipo, o Intergalactic... Um vídeo... Assistiu, saiu faz pouco tempo no canal 2. E vocês vão assistir daqui a milhares de anos. O Intergalactic, quando ele sair, ele vai sair um jogo datado, com ideias de 2018, tipo... Essa galera já tá sendo ultrapassada, eles já são datados. Tipo, é engraçado pensar nesses termos. Além de uma organização militar enorme que só seria replicada milênios depois com Napoleão. E isso não é para dizer que a Idade Média foi um período de trevas, sem avanços intelectuais ou tecnológicos. O que também é uma visão errada da história. Até porque a ideia de trevas para se referir à Idade Média é colocada para dar ênfase para a Era do Iluminismo, que marcou a modernidade. Um exemplo simples são as raízes da química moderna, que começaram na alquimia, que era uma arte praticada principalmente nesse período da Idade Média, e que levaria à invenção do fósforo, por exemplo. Então, se nós tomamos a palavra antigo ao extremo, associando o antigo com o ultrapassado, nós temos grandes chances de quebrar a cara. Pense nisso da seguinte forma. Se a história realmente é progressiva e humanos modernos são melhores do que humanos do passado, então os humanos do futuro vão ser melhores do que nós. Mas isso não necessariamente parece verdade. Até onde nós entendemos da biologia humana, nós somos basicamente os mesmos por toda a história, apenas em contextos diferentes. Então precisamos tomar cuidado quando nós vamos tentar entender a história para não colocarmos o nosso... Por isso que a gente precisa abraçar o transhumanismo e abandonar a fraqueza da carne. julgamento moderno e o estudo historiográfico. Porque você não é nada mais, nada menos que um caçador-coletor. É isso, é isso. Sim, existem várias ideias que antes eram vigentes e hoje são consideradas ultrapassadas ou antiquadas, porque a sociedade demanda novas perguntas e encontra novas respostas para elas. É daí que nascem novas formas de ver o nosso cotidiano. E isso é ótimo, é uma forma de progresso, ou pelo menos de mudança. Mas julgar o passado com as lentes modernas vai nos deixar cego para as lições que nós podemos tirar da história. Nós temos a tendência de pensar que quem cometeu atos cruéis no passado fizeram isso por serem monstros. Pessoas fundamentalmente ruins.
Mas isso é uma ilusão perigosa. Quem cometeu as atrocidades fundamentalmente ruins? Cara... Vamos lá. Se você trata nesses termos, você abre brecha a um certo pintor austríaco. Beleza? Né? Então... Eu acho que dá pra você fazer juízo de valor em genocídios. Eu acho que o que diferencia o Bigode de Napoleão, Alexandre o Grande, César, Carlos Magno, que todos esses 4 conquistadores, eles genocidaram populações inteiras durante as suas conquistas, e direto ou indiretamente, a diferença do Bigode, eu acho que é ideologia. Porque não havia um componente racial ali no Napoleão, no Alexandre o Grande, Carlos Magno e César. A diferença é que ele perdeu também. Hitler perdeu e havia um componente racial, sabe? O recente, um componente racial recente, a eugenia, a forma que você trata a raça. É algo que não existia na época do Napoleão, é algo diferente. Então, sabe... Eu, pessoalmente, acredito, apesar do Bigode ter perdido, eu acho que no futuro as pessoas vão rever o que o Bigode fez e nego vai colocar ele num pedestal. Porque Napoleão foi o grande demônio da Europa por muito tempo. Então, no futuro, não sei. Não, já fazem, sim. Assim como haviam apologistas de Napoleão assim que ele foi morto. Assim que ele perdeu. Sabe que Napoleão também perdeu. Não se esqueçam disso, Napoleão também perdeu. Então, haviam apologistas ali, haviam pessoas que me admiravam. Hoje tá vendo isso com o Bigode. Que merda, né? Então... Mas isso é uma ilusão perigosa. Quem cometeu as atrocidades era tão humano quanto eu e você. E se Alexandre o Grande também perdeu, né? Ele conquistou, expandiu e foi morto antes de aproveitar sua própria conquista, antes de aproveitar o império que ele construiu ao longo de 10 anos. Eu acho que o único grande conquistador que... 2, né? Que foram lá conquistar no Ocidente, no Oriente, que fizeram acontecer foi Carlos Magno e Gengis Khan. Os 2 morreram de velhice. Conquistaram a porra toda e morreram de velhice. Se nós não estivermos dispostos César também perdeu, ele não conseguiu a coroa que ele tanto sonhava. a reconhecer que nós também somos suscetíveis a sermos levados a extremos, É que o Gengis Khan tem uma participação no Ocidente também, ele chegou na Europa. nós Ele teve um peso gigantesco na Europa. nunca vamos conseguir prevenir que o pior da humanidade se repita. Até porque nós O Gengis Khan foi morto por uma mulher? Eu não lembro. Bom, anyway, toca o barco. mesmos provavelmente fazemos coisas hoje em dia que um dia vão ser extremamente mal vistas. E eu tenho certeza que ninguém vivo hoje quer que o nosso legado seja resumido por: é sério que eles queimavam combustíveis fósseis e respiravam gás carbônico? Não será, tudo isso será ignorado em poucos anos. Se quisermos aprender com o passado e realmente progredir, nós precisamos respeitar a humanidade dos nossos antepassados, o que inclui aqueles que fizeram coisas que nós não gostamos. Porque a verdade é que nenhum deles é tão diferente de nós hoje. Não dá pra aprender as lições que a história tem pra nos ensinar se nós pensarmos que nós já sabemos tudo sobre como o mundo funciona, ou se nós acharmos que nós hoje somos muito melhores do que aqueles que vieram antes de nós. No fim, eu espero que a nossa história sirva de inspiração pra alguém no futuro fazer melhor do que a gente. Esse é o nosso legado, a nossa marca que vai continuar aqui por muito tempo depois de nós mesmos. E eu espero que agora a história tenha feito um pouco mais de sentido pra vocês. Muito obrigado e até a próxima. Bom vídeo. Excelente vídeo. A história é complicada.